Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, o dia da gente dar aquela response, né, para os vídeos postados. E na quinta-feira, que foi o dia do livro bosta, né, já tivemos, assim, feedbacks. Bom, alguns feedbacks foram positivos, mas basicamente tem umas coisas assim que são bem irritantes, né? Por exemplo, eu falei para vocês no dia da declaração da independência do canal que eu iria postar o que eu quisesse, né? Bom, aí eu coloquei o livro bosta e aí já veio, né? Não vou dizer o nome da pessoa porque é uma pessoa que eu gosto muito, então eu não vou expor a pessoa aqui, mas devia. E falou, ai, vou te falar uma coisa pra você não se dar mal, porque você não pode dizer que o livro é bosta. Estou dizendo que o livro é bosta, eu li o livro é uma merda, tá? Não curti, não gostei, é igual o filme do Adam Sandler, é tudo uma bosta. Mas o que acontece? Quando a pessoa escreve um livro ou faz um filme, ela abre o precedente para ser criticada. Eu tô aqui na internet, tem muita gente que vai ver esses vídeos e vai colocar aí, vídeo bosta. E aí, o que eu vou fazer? Nada. Então, coleguinha, deixa eu te explicar. Se você não ajuda, se você não edita vídeo, se você não me dá uma mão, se você não resolve nenhum problema pra mim dentro deste canal, você não pode vir aqui e falar que eu não posso falar qualquer coisa. Então, dito isso, vamos para frente. Hoje é domingo, aquele dia que você vai entrar nesse canal para ver esse vídeo e, obviamente, vai lembrar de se inscrever, ativar o sininho, porque a gente precisa chegar em 1000, por favor, tá? Vamos lá, estamos a caminho, já estamos em 400 e alguns inscritos, então já se inscreve nesse canal. E domingo é um excelente dia porque você não tá fazendo nada, não custa nada você se inscrever e já mandar o link do canal para aqueles seus amigos, né, no Facebook, no Instagram, para que todo mundo se inscreva e dê uma moral, ok? Mas domingo também é o dia oficial da tentativa da antiprocrastinação. Meu Deus, que palavra é essa, né? Bom, basicamente procrastinar é deixar as coisas para fazer depois. Usualmente a gente faz isso todos os dias. Você começa um projeto, daí você sai dele ou você perde o foco. Eu faço muito isso. E aí, assim, a gente vai se perdendo. É natural, é do ser humano mesmo. E eu tenho pensado que com essa ideia aí de internet, esse mundo loucão no qual a gente está vivendo hoje, a ideia da procrastinação tem se tornado assim uma constante na vida das pessoas, né? A gente está sempre com um monte de tarefas para fazer e um monte de coisas pendentes para organizar. Bom, então eu já postei lá no Instagram, @JussaraMartinsFabiano. Se você ainda não me segue no Instagram, ok? Umas definições de processos de organização que eu uso, que eu tento usar. Por quê? Porque não é fácil se organizar, não é fácil mesmo, ainda mais assim, as pessoas que são como eu, que têm essa questão da multipotencialidade, que em alguns momentos pode ser positivo, em alguns momentos pode não ser positivo, porque a gente é mais visto como pessoas bagunçadas. Quem tem essa ideia de multitarefa, geralmente faz tudo, mas faz tudo num sofrimento muito grande. Então, eu queria falar para vocês hoje do método dos 5 S's, tá? Esse método dos 5 S's, eu descobri ele num curso que eu fiz sobre organização, né? Organização e produção do trabalho, que foi num trabalho que eu tenho, que eu trabalho numa empresa, e essa empresa disponibilizou na sua universidade virtual esse curso, achei bacana, fui lá fazer. Então, os 5 S's, ele é um curso de organização de tempo e organização de produção que você pode aplicar na sua casa, nos seus estudos, em todos os lugares. E é muito legal. Como todo bom método de organização, ele nasceu no Japão, né? Que é uma sociedade extremamente metódica, organizada. Não vamos entrar nos meandros, mas a organização é com o japonês, né? Então aí o que acontece? Ele tem 5 S's, tá? Que pra gente se organizar melhor, que tem os nomes japoneses. Eu não sei se vou pronunciar direito, mas é Seiri, que é organizar e separar, Seiton, que é ordem, ou criar uma ordem, Seizo, que é o senso de limpeza, Seiketsu, que é a padronização, e Shitsuki, que é a disciplina. Bom,
Parece fácil, na verdade, quando você começa a colocar em prática, você descobre que não é tão difícil, mas efetivamente não é uma coisa que você consegue colocar em prática da noite pro dia. Então, nesse período de pandemia, olha só, que bacana, se você pega aí o seu quarto e aplica os 5 S's no seu quarto. Se você é uma dona de casa, aplica os 5 S's na sua casa. E eu te garanto, eu apliquei em casa e é muito bacana. Quanto à questão dos 5 S's no estudo, eu tenho tentado aplicar na minha padronização de trabalho, do meu outro trabalho, que eu trabalho numa empresa, mas também trabalho numa escola, e ainda dou umas aulas particulares e corrijo uns TCCs, enfim. O que acontece? Primeira coisa que você vai fazer, se você quiser colocar em prática os 5 S's, é pegar um caderninho, né, uma coisinha aí que para você anotar, e você vai eleger esse caderno de anotações, tá? Eu uso muito esse aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês, o Jovem Senador. São tipo post-its, né? Mas são soltos, dá pra colar. E tenho também os post-its coloridos, tá? Mas o ideal, tem gente que gosta de um caderninho ou de uma pasta. É o seu critério, a organização é sua. A primeira coisa é o seiri, que é organizar, separar o que for necessário daquilo que for desnecessário, tá? Então, por exemplo, se você vai aplicar isso no seu método de estudo e você já leu aquele livro, você já leu aquela revista, eu recebo revistas, né, toda semana, tem de saúde, tem de um monte de coisa, aí eu já li a revista, eu vou e faço um descarte dela, né? Como assim? Por quê? Porque eu já li a revista, eu já tirei aquilo que eu precisava dela, então outra pessoa pode estar precisando, então eu dou a revista, ou eu passo para minha vizinha, que é estudante, né, também, que vai precisar daquilo, digitalizo algumas partes, distribuo também como texto motivador, faço questões para a escola e tudo mais. Outro ponto importante, eu adoro essas canetas para corrigir prova, amo, né, eu sempre corrijo com essas canetas, mas às vezes eu ganho dos meus alunos, né, marcadores de texto, ganho lápis e eu adoro tudo isso. Só que uma vez por semana, pelo menos quando eu tô ali de bobeira assistindo filme, eu junto todas, fiz uma caixa de empréstimo, que eu chamo de caixa de empréstimo, e lá dentro eu coloco todos os lápis apontados, todas as canetas que estão funcionando, os marcadores que ainda estão funcionando. Por quê? Porque quando eu pegar a caixa que eu precisar, que os meus filhos precisarem, eu não vou pegar lápis sem ponta, caneta sem uso. Né? Então, o que é necessário? Canetas, lápis, borracha, tudo tá naquela caixa de empréstimo. Outro ponto também é aplicar isso aos cadernos, por exemplo. Você realmente precisa de tantos cadernos, tantas listas? Tem que repensar. Depois de fazer a aplicação do seiri, é a hora do seizo, né? Do seiton. O seiton é a ordem ou criar uma ordem. Então, organizar a sua mesa de trabalho, né? Se você vê vídeos e faz anotações, o ideal é você ter o bloco de anotações do lado do seu computador. Esse bloco que eu tenho, ele já tem os lugarzinhos de colocar as canetas. Por quê? Porque na hora que você vai fazer uma anotação, tem coisa mais chata do que ficar procurando as canetas, né? Então, o meu já fica aqui, porque aí eu já faço as anotações certinhas. Eu gosto de ter os livros perto, né, os cadernos perto, por quê? Porque aí eu consigo me organizar, e aí eu tenho um risque e rabisque também, que eu ganhei do Jovem Senador, e fica em cima da minha mesa para eu fazer as anotações gerais. Feita essa criação da ordem, é a hora do seiso, da limpeza, manter organizado. Então, de vez em quando, o saquinho da revista fica aqui, a gente come um docinho, fica aqui. Né? Então, terminou de usar a sua bancada? Limpa a bancada e tira o que for desnecessário e joga fora. Usualmente tem um cestinho de lixo do lado da mesa que você coloca lá uma vez por semana, se você não for muito lixento lá, você vai lá e esvazia o cestinho. Quando a gente fez isso, né, é bom pensar no seiketsu, que é a padronização. Por exemplo, coisas muito importantes e que são que eu preciso colocar nos PowerPoints, nos textos que eu passo para os alunos, eu gosto de sublinhar de verde. Quando eu vou corrigir, por exemplo, uma prova, um exercício, eu gosto de corrigir de rosa. Então, a minha padronização é essa. Todo aluno, quando pega uma prova corrigida de rosa, ele sabe efetivamente, geralmente ele já conhece a minha letra, e aí ele sabe que eu que corrigi aquela prova. Então, assim, tudo isso é colocado. As revistas, eu gosto de organizar as revistas por data, aquelas que eu guardo. Porque, veja bem, eu já falei pra você que quando eu faço o seiri, eu desfaço de algumas revistas, né?
Guardar carregadores, tablets, celulares, tudo num lugar só, eleger uma caixinha para você guardar todos os seus carregadores, todos os pendrives, né? Tudo isso é importante. E por último, Shitsuki. Nossa Senhora, né? Shitsuki, que é a disciplina de fazer isso. Tento, sim, consigo, nem sempre. Por quê? Porque às vezes a gente simplesmente buga. Por exemplo, às vezes eu saio de um trabalho, vou para o outro trabalho, eu ainda tenho mais outros trabalhos para fazer, só que aí eu chego em casa e aí dá aquela canseira, e aí dá uma bugadinha e eu não consigo colocar a disciplina. Mas, especificamente, eu tô tentando me organizar de uma forma disciplinada para todas as quartas, né, a gente postar o livro bosta e todo domingo postar um videozinho com alguma coisa que seja relevante sobre organização ou direcionamento da semana. Isso é organização. Mas quem olhar o meu feed no Instagram, por exemplo, vai ver que é completamente aleatório. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue organizar tudo, né? Mas basicamente, estabelecer em casa, eu estabeleço, por exemplo, tem uma caixinha com as coisas que são para higienizar o banheiro, tem uma caixinha com as coisas que são para higienizar o resto da casa. Então eu nunca misturo, por exemplo. É a questão de higiene também, né, gente? Você não vai usar a bucha que você usou para lavar o box do banheiro, ou sei lá, até a lateral do vaso sanitário para lavar a janela ou lavar a pia da cozinha. Meio senso, né? E aí, o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque sendo multipotencial, eu nunca iria conseguir usar um método só, né? Eu tive que arrumar vários métodos dentro de um só, o que para muitos pode parecer uma loucura, para mim foi uma saída. O outro método que eu gosto de usar muito é o Kanban, né? O Kanban, o próprio nome dele já fala, é método cartão. São cartões que você faz com post-its, e aí você faz 3 colunas. Uma coluna é a coluna a fazer, a coluna fazendo e a coluna feito. Então eu vou colocar lá no meu stories do Instagram umas fotinhas mostrando o meu Kanban para vocês. Mas basicamente, quando você começa uma atividade, você tira ela da coluna fazer, coloca na coluna fazendo, e enquanto você não termina aquela atividade, você não passa o post-it para a coluna feito. Bom, por que eu gosto do Kanban? Porque ele acaba associando o meu método 5S com o método de organização geral. Eu, assim, passei a não perder mais tempo de tarefas quando eu apliquei o Kanban dentro dos 5S. E uma outra coisa é que é bem realizador quando você vê na sua coluna de atividades feitas aquele monte de post-it finalizado. Bom, se você precisa se organizar, coloca aqui embaixo nos comentários para mim, sou desorganizado, né? Me conta aí qual que é a parte que você tem mais desorganização, tá? Foca aí nos 5S e no Kanban para você utilizar nos seus métodos de estudo e se inscreve nesse canal, porque afinal de contas, dicas tão boas assim vai ser difícil você arrumar em outro lugar. Basicamente, a gente continua falando do que quer neste canal, aceitando os comentários, sejam eles bons ou ruins, e seguimos em frente, ok? Boa semana para você, se organiza, produza e seja feliz, é isso aí. Felicidade, antes de tudo, a sua felicidade, esquece o que as outras pessoas vão falar. Grande abraço,